Quando o menino Jesus, recém-nascido, foi apresentado no templo perante o sacerdote Simeão, com a presença da profetisa Ana, por São José e por Nossa Senhora, com o menino nos braços, o sacerdote fez uma profecia. Esse menino será um sinal de contradição para muitos em Israel. Olhando para Nossa Senhora, o mesmo sacerdote disse: uma espada transpassará a tua alma. Já no começo da vida terrena de Jesus, o sinal do sofrimento e da dor, prelúdio do seu sacrifício no Calvário, já se delineia. Jesus está destinado a morrer, e de forma cruenta e cruel. Isso nos ajuda a entender porque, no dia seguinte ao da celebração do nascimento de nosso Senhor, nós comemoramos a festa do martírio de Santo Estevão, o seu derramamento de sangue, o seu sacrifício, a imolação da sua vida. Estevão, segundo o capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, foi um dos 7 diáconos, os primeiros que a igreja ordenou, num contexto, digamos assim, de desvirtuação da missão dos apóstolos, ou pelo menos eles estavam superatarefados com ocupações que não eram próprias dos apóstolos. A igreja precisava, já que o número dos fiéis tinha aumentado consideravelmente desde o dia de Pentecostes, em que a igreja anunciou pela primeira vez pelos lábios de São Pedro o querigma, o anúncio central da fé cristã. Cristo Jesus morreu por causa dos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. A quantidade de fiéis era grande e o serviço das mesas, o serviço da caridade, estava sendo desempenhado por aqueles cuja tarefa precípua era pregar o Evangelho. Então os apóstolos decidem: escolhamos homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, para que esse trabalho seja desempenhado por eles. E escolheram 7 homens, dentre eles Estevão. Estevão se destaca no grupo dos 7 como um exímio pregador. A pregação de Estevão era ao mesmo tempo apaixonada, dura, intransigente, mas cheia de caridade. O público a quem Santo Estevão se dirigia era um público reticente, hostil, apesar de conversões acontecerem após a pregação desse eloquente diácono. Todos nós sabemos que o cristianismo enfrentou, nos primeiros anos, uma implacável perseguição da parte dos judeus. E isso principalmente na cidade de Jerusalém, onde Santo Estevão desempenhou o seu ministério. Antes de tratarmos do relato do seu último discurso, que redundou no seu apedrejamento, na sua lapidação,
entendamos um pouco a lógica da oitava do Natal, porque o dia 26 de dezembro nós comemoramos ele. Amanhã comemoraremos São João Evangelista. Depois comemoraremos o martírio dos inocentes. Herodes, furioso porque os magos que vieram do Oriente, que lhe procuraram, querendo saber onde estava o menino, onde se encontrava o rei dos judeus que acabara de nascer. Herodes consulta os sacerdotes. Eles dizem, em Belém de Judá. E Herodes faz um pedido a eles: vão, descubram onde está o menino e venham me dizer, porque eu quero adorá-lo. Mentira, mentira! Herodes queria matar o menino. Avisados em sonhos pelos anjos, os magos não voltaram a Herodes, foram embora por outro caminho. Então Herodes, quando descobriu que fora enganado, na lógica dele, decreta o assassinato de crianças de Belém e dos arredores, crianças de até 2 anos de idade. Então, 26 de dezembro, Santo Estevão. 27 de dezembro, São João Evangelista. Não São João Batista, São João Evangelista. E dia 28, os Santos Inocentes. Tudo isso tem relação com primórdios, com o começo, com o início. Estevão, o primeiro mártir adulto, lembrando a frase de Jesus no capítulo 15, versículo 13 do Evangelho segundo João: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos, se cumprirdes o que eu vos mando. A maior prova de amizade é dar a vida pelo outro, a exemplo do próprio Jesus. Estevão testemunhou isso da forma mais eloquente. Ele foi apedrejado. Escutamos isso na primeira leitura que acabamos de ouvir. São João Evangelista, dia 27, amanhã, comemoramos o que provavelmente era o caçula do grupo apostólico, o autor do 4º evangelho, que traz o seu nome, Evangelho segundo João, o autor de 3 cartas, a primeira carta de São João, a segunda e a terceira, e finalmente o Apocalipse de São João. Ele, juntamente com Pedro e São Tiago, constituía dos 12 o grupo dos prediletos de Nosso Senhor. Talvez por ser caçula, talvez por ser o menor, talvez por ser o mais inexperiente, Jesus se apegou de forma particular a ele. Dia 29, nós temos o quê? 28, temos o massacre dos inocentes. Esses, cronologicamente, foram os primeiros a morrer por causa de Cristo. Mas a igreja coloca primeiro Santo Estevão, precisamente para ressaltar a ordem da missão da igreja. A igreja começa pregando, e por causa da pregação, o primeiro testemunho da ressurreição de Cristo, que provocou a ira dos judeus, paga com sua própria vida o preço de sua fidelidade a Jesus. O menino será sinal de contradição. O que é contradição? É alguma coisa que está em andamento que provoca uma reação contrária. Contraditório vem de contra, contrário, dito aquilo que é falado. O contraditório é a capacidade que o
que o ouvinte tem de reagir, de contestar, em linguagem civil, o direito de defesa de uma pessoa que é acusada de ter cometido alguma coisa, é garantido o princípio do contraditório. Mas, nos lábios de Simeão, essa palavra tem um outro sentido. Esse menino não será unanimidade, será contestado, será atacado. E não somente ele, aqueles que lhe seguem, aqueles que aceitam-no como Senhor e como Salvador. A igreja, até ao fim dos tempos, ela carregará consigo esse sinal, ou seja, os portadores do Evangelho, os anunciadores da pessoa, das obras de Jesus, eles serão perseguidos, eles serão contestados. A igreja não gozará em toda a sua existência, durante toda a peregrinação dela aqui na terra, até ao fim dos tempos, ela experimentará, não da parte de todos, mas ela sempre terá seus desafetos, seus inimigos, seus opositores, seus perseguidores, seus contestadores, seus obstáculos. E que obstáculos, amados irmãos! Dito isso, agora entramos no relato do martírio de Santo Estevão. O autor dos Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, descreve Estevão como um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. E aqui, primeiro versículo da primeira leitura de hoje, cheio de graça e de poder. Deus lhe concedera não somente o dom de pregar, mas de fazer prodígios, ou seja, de fazer milagres, de operar grandes sinais entre o povo. Mas havia oposição não somente a ele, mas também a todos os cristãos. Aqui, os protagonistas desta oposição cerrada a Estevão são os membros da chamada Sinagoga dos Libertos, juntamente com os cirenenses, ou seja, aqueles que moravam na cidade de Cirene, norte da África, e os alexandrinos. Alexandria era uma cidade da Ásia Menor, também muito destacada por ter uma considerável quantidade de judeus. Havia Alexandria da Ásia e havia Alexandria também do Egito. Ambas as cidades, mais Alexandria do Egito, tinham essa grande quantidade de judeus. Lembrem-se que os judeus no tempo de Jesus estão espalhados em todo o Oriente e eles são potencialmente adversários implacáveis do cristianismo. A disputa religiosa, a discussão sobre religião entre Estevão e eles era recorrente, não da parte de Estevão. Estevão não queria brigar com ninguém, mas eles, vendo a pregação de Estevão, se indispunham com ele, jogavam perguntas, batiam boca com Estevão. Só que Estevão vencia com a sua argumentação impecável, com suas citações do Antigo Testamento, fundamentando a mensagem cristã. Não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. O texto avança depois de um longo discurso que Santo Estevão faz, que remonta aos primórdios da história da salvação, desde a criação, passando por Abraão, citando os profetas,
elencando fatos e personagens do Antigo Testamento para comprovar que aquilo que aconteceu poucos dias atrás, a morte de Jesus e sua ressurreição, havia sido predito pelos profetas e que os judeus eram responsáveis da morte de Jesus. Ele era não tão intrépido, não tão aguerrido, não tão duro como São João Batista, cuja pregação radical todos nós sabemos o que foi causa também da sua morte. Mas Santo Estevão também era duro, implacável. Jesus morreu por causa de vocês, arrependam-se, e por aí vai. Depois eu recomendo que vocês leiam em casa o capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando Santo Estevão termina de pregar, diz o texto, eles ficam enfurecidos, eles ficam enraivecidos, rangem os dentes contra Estevão e começam a apedrejá-lo. O detalhe é que tem um jovem rabino, um jovem doutor da lei, um jovem que goza de uma grande autoridade, tem um grande prestígio entre os rabinos, os mestres religiosos da época. Esse jovem se chamava Saulo. O livro dos Atos diz que Saulo consentiu com a lapidação de Santo Estevão. O texto diz que Saulo joga o seu manto. Esse gesto significa: vocês estão autorizados a matá-lo. Ninguém podia matar uma pessoa por razões religiosas se não tivesse o consentimento dos rabinos. O jovem Saulo, que nessa época rangia também os dentes de raiva dos cristãos, perseguiu implacavelmente os cristãos, era inimigo de Jesus e dos cristãos. Ele é um dos protagonistas dessa cena dolorosa. Diz o texto: as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ou seja, São Paulo, o futuro Paulo convertido. Agora Saulo é corresponsável do primeiro assassinato dos cristãos. Saulo viu a cena, Saulo autorizou, Saulo sentiu prazer, Saulo desejou a morte de Estevão. E então eles lapidam, jogam pedra em Santo Estevão até a sua morte. Até aqui, acho que já podemos dizer, dentre as muitas virtudes de Santo Estevão, duas que são muito importantes. Primeiro, homem fiel ao Evangelho. Aquilo que ele ouviu e o que o levou a se converter ao cristianismo, ele que era judeu, ele pregou imparcialmente. Ele anunciou sem rodeios, sem delongas. Agradasse ou não agradasse aos judeus, ele o fez. Sabia do risco que estava correndo, mas pregou. Mas anunciou, proclamou intrepidamente, com coragem. Segunda característica que eu destacaria dentre as muitas virtudes de Estevão. Estevão amava nosso Senhor e sabia que brotava do seu coração o ímpeto de evangelizar, o dever de proclamar o Evangelho do Senhor. Pregar o Evangelho para mim é uma imposição, diz o apóstolo Paulo. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Agora, vejamos, ele já agonizando, foram muitas pedradas, foi uma lapidação cruel, um gesto de dezenas de pessoas matando
esse exímio diácono, esse intrépido pregador: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, sentado à direita de Deus. Jesus permitiu que ele, antes de morrer, visse Jesus em sua glória. Estevão teve tempo de dizer isso. Era tudo o que os judeus não queriam ouvir. Eles nem admitiam que Jesus tivesse ressuscitado. Pior ainda, jamais admitiam que a pregação cristã que sustenta que ao ressuscitar dos mortos, pouco tempo depois, Jesus subiu ao céu e se assentou à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Isso para eles era inaceitável, inadmissível. O gesto de tapar os ouvidos significa: eu não admito escutar isso. E a raiva deles recrudesceu, se tornou mais desumana, mais insana, verdadeiramente irracional. Avançaram todos contra Estevão, coitado, já agonizando, sangrando ao extremo, provavelmente com fraturas, talvez expostas pelas pedradas que ele recebeu. Arrastaram-no para fora da cidade, do mesmo jeito que Jesus. Um judeu não podia matar outro judeu dentro da cidade de Jerusalém. Tanto é que o Monte Calvário, o Monte da Caveira, o lugar onde Jesus morreu juntamente com os ladrões, era fora da cidade. Imagine então a cena: arrastar de forma covarde, vil, desumana, uma pessoa já bastante ensanguentada. A cena deve ter sido repulsiva, verdadeiramente horripilante, horrorosa, medonha, eu acrescentaria, macabra. E começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés desse jovem, que também não é fora de plausibilidade imaginar a felicidade, entre aspas, de Saulo, que ainda não se converteu, ao ver essa cena horrorosa. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Não por acaso, as palavras parecidas com as que Jesus pronunciou: em tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. Frase que se encontra no Salmo 30, versículo 6. Assim, a última característica do diácono, que antes de morrer pede perdão a Deus por aqueles que estão fazendo esta maldade. Senhor, não se lhes impute este pecado, ou seja, perdoe, Senhor, aquilo que eles estão fazendo comigo. De novo, atitude parecida com a de Jesus na cruz. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. O que celebramos então no primeiro dia após o Natal? Celebramos a contradição que o menino Jesus vem trazer à humanidade. A figura dele e principalmente a mensagem dele provocam, e nós percebemos hoje mais do que nunca, uma reação extremamente negativa. A igreja tem inimigos, a igreja tem pessoas que não a suportam. A história da igreja, em 2000 anos de peregrinação, comprova com exemplos abundantes, fartos, e os mártires da igreja são a evidência mais explícita da raiva que Cristo e a sua igreja despertam nesses corações que vivem nas trevas.
Não por acaso Jesus disse: o discípulo não é melhor do que o seu Senhor. Se eles me perseguiram, hão de perseguirem a vós. No evangelho que nós acabamos de ouvir, cuidado com os homens, disse Jesus aos seus apóstolos. Eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Estamos vivendo tempos tão difíceis, e particularmente no Brasil, em que basta que você diga que isso é pecado, apenas citando textos da Escritura, que você corre o risco de ser processado. Em alguns países, sustentar o nome de Cristo como Senhor e Salvador, simplesmente pregar o Evangelho, apenas celebrar o culto cristão, isso constitui em vários lugares do mundo crime. A liberdade da igreja, e me parece que também no Brasil esse risco pode aumentar. O seu direito sagrado de pregar o Evangelho, o seu direito que ele recebeu, que ela recebeu do próprio Jesus, direito que é também dever, pregar o anúncio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que os homens creiam, para que os homens reconheçam que nele está a presença de Deus, o amor de Deus, a resposta de Deus às grandes interrogações do homem. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Somos portadores desta verdade, mas reconhecemos que os obstáculos, o preço que nós pagamos, o preço que os cristãos pagaram, pagam e hão de pagar por essa fidelidade é alto e pode chegar às raias do derramamento de sangue. Tertuliano, um dos padres da igreja dos primeiros séculos, já dizia, meditando sobre tanto sangue derramado dos cristãos por causa da sua fidelidade a Jesus: o sangue dos mártires é semente dos novos cristãos. Por que é que nós honramos tanto os santos? Por que é que nós colocamos num píncaro abaixo de Deus, é verdade, tão alto essas figuras, essas personagens, esses nossos irmãos que deram, deixaram e, portanto, são para nós um tesouro, não somente sua memória, mas também seu exemplo. Por que eles são tão caros para nós? Creio na comunhão dos santos. Esses nossos irmãos foram e serão sempre para nós modelos para imitação. São auxílio na intercessão e são também companheiros na missão. Modelos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, diz a 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Aqui está a primeira importância, o primeiro papel, a primeira função dos santos na nossa vida. Modelos a serem imitados. Vamos repetir a 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós católicos necessitamos dos santos. Primeiro, como vitrine da perfeita imitação de Cristo. Olhando para o exemplo dos santos, nós nos fortificamos, nós nos sentimos estimulados, nós nos sentimos alavancados a também nós imitá-los. Eles bravamente não se envergonharam de pregar Jesus. Particularmente Santo Estevão, num contexto tão adverso, em circunstâncias tão difíceis, diante de tantos adversários, ameaçado por tantas pessoas, ele os enfrentou. Ai de mim se eu não evangelizar, diz o apóstolo Paulo, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Jesus, em outra ocasião, vai dizer: quem se envergonhar de mim diante dos homens,
eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Bem sabeis, queridos jovens, que estudais em escolas públicas e também em escolas particulares, a dificuldade de se proclamar cristão, de se dizer, de se impor, respeitando todos, mas nunca se envergonhando da fé na qual foi criado, a fé que professa: sou cristão, sou católico apostólico romano, defendo os princípios do Evangelho, creio em Jesus. Dessa fé eu não me afastarei jamais, católico até a morte. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Tem o direito de adorar pedra, tem direito de adorar árvore, tem direito de adorar o que quiser. Mas eu não somente tenho o direito, mas tenho o dever. E se eu me envergonhar disso, eu corro o sério risco de ser condenado ao fogo do inferno. O mesmo se aplica aos senhores pais. Bem sabeis, senhores pais, quão difícil é educar os filhos na fé nesses tempos atuais, nesses tempos difíceis, com tantos maus exemplos, com tanto bombardeio de contravalores, com tantos ataques contra a família, contra os princípios cristãos. Educá-los no Evangelho, contra toda a corrente, contra toda a mentalidade que debocha, que ridiculariza, que anarquiza, que menospreza a fé da igreja, é o vosso dever. Se vossos filhos se afastarem da fé da igreja, sabei, vós tereis culpa diante de Deus. A exemplo de Santo Estevão, não importam as adversidades, aqui dentro de casa, você recita, reza a cartilha da fé católica romana. Os pais que ciosos disso, os pais que, compreendendo a seriedade de ser cristão, e incutem desde a tenra idade nos seus filhos esses princípios, não têm dificuldade quando eles crescem. Agora, se não fazem isso nos primeiros anos de idade, se a sua educação, na verdade, é relaxada, displicente, se os filhos não aprendem consigo a rezar antes e depois de dormir, a pedir a bênção, a inclinar a cabeça diante dos pais, a não chamar palavrão, a cumprirem o seu dever, a recitarem verdadeiramente as orações, a irem à missa com frequência com o seu pai e com a sua mãe, a se acercarem de boas amizades. Se os pais são vigilantes como Nossa Senhora e São José diante do menino Jesus: eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos, aí não se pode esperar que a criança, tão bonitinha, tão inocente no começo, mas a formação cristã foi muito comprometida. Na verdade, nem houve. Pais ausentes, pais que não rezam, pais que não educam seus filhos na fé, pais que não dão exemplo, rezando, lendo a Escritura, debulhando o seu terço, temendo a Deus, fugindo do pecado, dando bom exemplo aos seus filhos. Aí, meu amigo, não espere nada disso não, porque a criancinha cresce contaminada com os pecados do mundo. O desleixo, o medo, a vergonha desses pais de incutir uma séria formação cristã para os seus filhos, porque vão achar que eu sou radical, porque a cunhada vai dizer que eu sou carola, porque fulana, minha vizinha, vai descer a lenha, porque aquela outra vai me anarquizar. Então vamos relaxar e deixar que o mundo eduque. Isso pode mais na frente, com toda certeza isso vai dar problema. E daqui a pouco virão as tragédias, as dores e as aflições. Namoros não cristãos, casamentos que dificilmente perdurarão. Virão logo a separação, as crises, pessoas desorientadas, desviadas, sem nenhum substrato
que deveriam receber nos primeiros anos de vida. Bem sabeis, queridos pais e queridas mães, da dificuldade, mas não da impossibilidade de se educar na fé cristã os filhos, com aquele rigor, com aquela paixão, com aquela fidelidade de Santo Estevão. Segunda necessidade dos santos, segunda impostação, segunda característica, segunda pontuação da importância dos santos na nossa vida. Eles são nossos intercessores. Rogai por nós, diz o apóstolo Paulo no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 25. Eles nos socorrem com suas preces e por isso a eles nós devemos sempre pedir: santos e santas de Deus, rogai por nós. Santo Estevão, tu com o teu testemunho que nos enobrece, que nos edifica, que nos estimula, em quem nós nos modelamos, junto a Jesus Cristo, por causa de quem derramaste o teu sangue, dá-me a graça da intrepidez e da fidelidade ao Santo Evangelho, como tu foste fiel. Dá-me a graça de voltar-me para as santas palavras, de viver por elas, de me alimentar delas e de instruir também as pessoas que amo, que fazem parte da minha vida, que eu respire o Evangelho, que eu sinta sede, necessidade, que eu me sinta abrasado ao ouvir a vossa palavra. Não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras, diz Cleofas, um dos discípulos de Emaús, quando Jesus lhes aparece e lhes explica a santa palavra de Deus e depois se revela a eles na fração do pão. E finalmente, a terceira importância dos santos na nossa vida: são nossos companheiros. Estão no céu, não estão aqui. Mas a carta aos Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 2, diz: cercados como estamos por uma tal nuvem de testemunha, corramos ao encontro que nos é proposto, tendo os nossos olhos fixos no autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus. Eles são a torcida de Deus. Eles estão lá rezando por nós. Como quer dizer, tenham coragem. Nós passamos por essa tribulação. Nós atravessamos esse vale de lágrimas, como vocês. Nós gememos, nós choramos. Fomos aqueles que passaram pela grande tribulação, mas vencemos pelo sangue do Cordeiro. Amados, no tempo do Natal, olhemos para os primórdios, vislumbremos, tudo começou com a pregação apaixonada e a resistência já veio logo. E ela existe. Eu sei, apesar de não conseguir mensurar, nem dizer com exatidão, mas posso imaginar as dificuldades que vocês encontram em querer viver dentro de casa, no ambiente de trabalho, na sociedade, no mundo em que vocês realizam, concretizam os capítulos da vida de vocês. Como é difícil ser cristão, como muitos nos olham com desprezo, com raiva. Quantos obstáculos se nos interpõem quando sabem que pertencemos a Cristo, que pertencemos à Santa Igreja. Muitos rangem os dentes. Eu vou dizer uma coisa a vocês, uma coisa que é própria aqui da nossa terra Alagoas. É um ditado alagoano. Interpretem no melhor sentido, no bom sentido, da melhor maneira possível esse ditado. Remédio para doido é outro na porta. Se você tem raiva dos cristãos, saiba, eu não vou deixar de ser cristão só porque você tem raiva dos cristãos ou tem raiva de mim. Eu vou ser cristão. Se a convivência não puder ser pacífica, respeitosa pelo menos, se não há um pingo de educação da parte daquela pessoa em conviver respeitosamente, socialmente, educadamente comigo, paciência, eu vou me afastar dela, vou tomar minhas precauções. Agora, abandonar Jesus, não.
Isso se aplica a amizades, isso se aplica a relações de trabalho, isso se aplica a namoro, a noivado e até a casamento. Lembrem-se, a fé salva, amigo não salva. A fé salva, trabalho não salva. A fé salva, patrão não salva. A fé salva, filho não salva. A fé salva, pai não salva. A fé salva, mãe não salva. As condições para se conviver pacificamente comigo, cristão, são essas. Na verdade, é uma só. Respeite o direito que eu tenho de professar a minha fé, de acreditar no que eu acredito. E eu vou respeitar também o seu direito de acreditar no que quiser ou de não acreditar em nada. Entenderam? Levantem-se agora os solteiros, todos os solteiros que estão aqui presentes. Fiquem de pé, fiquem de pé. Os solteiros, só os solteiros. Olhe, meninos, primeiro os meninos, se estão namorando, e a namorada não é católica, não casem antes que ela se converta à fé católica. Eu fui claro? Se ela não se converter, casem por sua conta e risco. Entenderam? Porque se vocês vão ser pais, devem educar todos os filhos na fé católica. Eu fui claro? Pronto. Estou pouco ligando se vocês vão escolher uma bonitinha, uma riquinha, uma fofinha, rechonchudinha, uma bonequinha, a dona do pedaço. Não estou nem preocupado com isso. Que seja católica romana. Ah, mas as outras também podem ser santas. Certo. Mas esse requisito, não abra mão. Se estão namorando com uma pessoa que não é católica, primeiro convertam essa pessoa à fé católica, para depois pensar em casamento. O bispo foi claro? Sentem-se. Agora as meninas, solteiras, as solteiras. Mesma coisa. Ah, fulano não vai para a igreja. Traga. Ah, mas ele não se converte. Se quiser continuar namorando por sua conta e risco, trate de convertê-lo pela sua vida de santidade. Ah, mas eu conheço muitos católicos que são maus elementos. Esses não são católicos. Eu quero acreditar que vocês, porque estão aqui na igreja, são católicas praticantes. Partilhem a fé de vocês para eles. E pensem duas vezes antes de casar com alguém que não gosta do que vocês estão fazendo agora. Que não fazem o que vocês estão fazendo agora. Pensem bem. Marido não salva, a fé salva. Vocês foram claras, meninas. E mais, nem pensem em casar agora. Casamento, novinhas como são, daqui a uns 10 ou 15 anos. Primeiro tratem de se formar, de arrumar um bom emprego, de obter autonomia financeira, psicológica e espiritual, para não precisar de homem, para não passar o resto da vida pedindo dinheiro a ele. Todas as despesas dentro de casa que sejam partilhadas. Primeiro, a formação de vocês. Primeiro, a realização profissional de vocês. Marido vem muito tempo depois. O bispo foi claro? E não liguem para os comentários de quem quer que seja diante desse propósito. Esta é a hora de vocês estudarem. Tempo integral para vocês crescerem espiritualmente, crescerem intelectualmente, avançarem, se formarem, obter uma estabilidade em todos os sentidos, para que vocês olhem de igual para qualquer homem, para qualquer jovem. Se um dia acontecer uma separação, não preciso de você. Sou autônoma, sou independente.
E principalmente, sou católica romana e da minha fé não me envergonho, nem me envergonharei. Não avancem o sinal, guardem-se castas, amem Jesus, obedeçam a Ele, não se preocupem com as críticas, pela pureza, pela santidade de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.